Olá, meus queridos, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Nós vamos aqui continuar com o assunto políticas ambientais no Brasil. É um assunto um pouco extenso, né? Então, houve a necessidade da divisão em 3 partes e nós vamos finalizar hoje falando um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O nosso objetivo é analisar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação e compreender um pouquinho, da divisão das unidades de proteção integral, de uso sustentável e também dos corredores ecológicos. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SMUC, foi aprovado no ano de 2000, no mês de junho. O SMUC ele pretende articular todas as unidades de conservação estabelecidas no território brasileiro em torno de algumas diretrizes, com objetivos e princípios comuns. Além do IBAMA, que é capaz de tentar administrar com a grande responsabilidade da conservação ambiental, fauna e flora, o governo federal propôs um novo órgão capaz de articular essa conservação, que é o Instituto Chico Mendes. Então, além do Instituto Chico Mendes, do IBAMA, o SMUC ele vem separar as unidades de conservação brasileira em 2 grandes categorias de manejo, que são denominadas Unidade de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. As unidades de proteção integral têm como objetivo preservar a biodiversidade, a realização de pesquisas científicas e o lazer, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais. E esse grupo ele é composto pelas seguintes categorias de manejo: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, estadual ou municipal, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Agora nós vamos conhecer um pouquinho cada uma dessas categorias de manejo. A estação ecológica ela é responsável pela preservação da natureza e também pela realização de pesquisas científicas, onde é proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional. A reserva biológica ela é responsável e tem esse objetivo de preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, e com a proibição de visitação pública, exceto com objetivo educacional. O Parque Nacional tem como objetivo principal a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Monumento natural. Objetivo é preservar sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica. Refúgio de vida silvestre. Protege ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. As unidades de uso sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcelas de seus recursos naturais. E esse grupo, ele também vem se dividindo em categorias de manejo. O primeiro é a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, estadual ou municipal, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Vamos também agora entender um pouquinho de cada uma dessas categorias. Bom, a área de proteção ambiental, em geral, ela é extensa,
com certo grau de ocupação humana, e é dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como principal objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. A área de relevante interesse ecológico, em geral de pequena extensão, com pouco ou nenhuma ocupação humana, certo? Com características naturais extraordinárias ou que abrigam exemplares raros de biota regional e tem como objetivo manter o ecossistema natural de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Floresta nacional, com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Reserva de fauna natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. A reserva extrativista, ela é utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência básica baseia-se no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, assegurando um uso sustentável dos recursos naturais daquela unidade. Reserva de desenvolvimento sustentável natural, que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. E reserva particular do patrimônio natural. A principal característica é que é uma área privada, gravada com perpetuidade e com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Manejo sustentável e ocupação. Bom, com base nesse manejo sustentável e partindo de princípios sustentáveis, o governo criou um projeto chamado Corredores Ecológicos. E o principal objetivo desse projeto é a tomada de medidas tanto de preservação da fauna e da flora, quanto do manejo sustentável dos ecossistemas. Esses corredores já estão em fase de implantação na Amazônia e na Mata Atlântica e serão agentes formadores de cidadãos com pensamento sustentável e também a possibilidade da criação de uma área de lazer para a população que reside principalmente em áreas urbanas. E como acontece a política e a organização das UCs aqui no Brasil? Bom, infelizmente, ela é bem precária. Em muitas delas, não admitem sequer visitantes, menos ainda moradores. Muitas dessas unidades de conservação foram originalmente criadas em áreas de propriedade do Estado. Em algumas delas, já existia a presença de moradores e também de poceiros. Para alguns ambientalistas, eles defendem que a preservação desse ambiente implica na retirada de toda essa população de habitantes que residem naquela determinada área. Já outros ambientalistas, eles defendem a permanência desses habitantes que vivem ali naquela unidade de conservação,
pois eles afirmam que muitos familiares eles retiram seu próprio sustento daquela área. E os parques brasileiros, né, que visam trazer esse lazer, essa área de tranquilidade, um arborizado aqui no Brasil, ainda se encontra realmente em estado precário. Alguns encontram-se fechados para visitação, apresentando problemas e falta de estrutura, como, por exemplo, trilhas mal sinalizadas e ausência de monitores adequadamente treinados. Então, resumindo esse assunto, né, esse conteúdo que a gente viu até agora, nós vamos concluir que muitas foram as lutas, né, muito se buscou com propósito de conservação, de preservação, de replantio, de áreas arborizadas, mas infelizmente o governo ainda não conseguiu levar esse projeto para todas as áreas, para todas as partes, né? E com o propósito de tentar sanar esses problemas, esses corredores e outros projetos, né, como, por exemplo, esses projetos que acontecem em alguns estados, como áreas de replantio, eles seriam essenciais, né, para se ter mais ou menos aí uma concepção e uma conscientização da população de que o bem mais precioso que nós temos, né, é a natureza. E a preservação da mesma vai garantir um futuro adequado para a sobrevivência das futuras gerações, né? Então vamos ter aí consciência. Nós encerramos aqui essa unidade falando até aqui sobre políticas ambientais, problemas associados à ação antrópica no meio em que nós estamos inseridos, países que poluem mais, países que são altamente produtores, mas que também têm interferido bastante, né, no planeta no que se diz respeito à natureza. E aí eu agradeço a vocês pela compreensão, estudem bastante, se preparem para as nossas avaliações, tá bem? Então é um assunto que a gente já vem comentando há bastante tempo, e aí nós vamos finalizar conhecendo um pouquinho desse processo histórico que trouxe à tona o surgimento de leis ambientais aqui no Brasil. Obrigado pela atenção de vocês. Atividades se encontram lá no Google Sala de Aula. Até breve.